Da outra matéria que eu não enviei. Mas eu já Sim. fiz. Ah, não, beleza. Eu Pode ainda tirar. não. Algumas ainda não corrigi, não, viu? Mas eu vou passar o pente fino lá em. Se alguém aí estava devendo. Eu sei que você não, mas em comunicação, né? Nas primeiras lá, eletricidade, eu vou olhar todas, né? Foi essa a solução que a gente encontrou aí para não prejudicar vocês. Então, Uhum. eu já autorizei aqui a gravação, Isabela. Deixa eu compartilhar aqui para ficar melhor aqui para a gente alinhar aqui. Então, Isabela, eu vou aproveitar como você está online aí, né? Então, a data anterior aqui do último cronograma, ela estava errada. Aí vocês voltaram das férias no dia 20, né? E aqui no sistema ela estava para finalizar no próprio. Ela abriu e finalizou no dia 20, né? Ou seja, um dia. Daí, mais que depressa, e quem viu primeiro foi a Sara, né? A nova monitora. Daí a gente já entrou em contato aí com a Joyce, né? O pessoal tá tendo alguns eventos, mas daí a gente já, em tempo, já entrou em reunião, né? Para resolver essa questão. Então, diminuiu um dia aqui, né, no prazo aqui do período de realização. Uhum. Eu pedi para a Sara enviar mensagens para vocês, né? Aí o que que a gente decidiu, né? Em função do sistema, ele já tinha caído, né, para vocês, né? Ou seja, provavelmente quem tentou entrar nessa UC aqui já estava bloqueada, né? Aí a gente pediu para o TI, né? Ele consertou, ajustou a data aqui. E aí, originalmente, nós íamos ter duas aulas, né? EAD, né? E continua a aula presencial no dia 25, tá? Nesse sábado agora. Aí, para não prejudicar vocês, eu já disponibilizei, né, uma web gravada aí que eu já tinha, né? Da mesma UC, né? Fazendo a análise de cada atividade. Aí por isso que vocês receberam hoje aí a mensagem, né? Ela ficou disponível, ela já está disponível desde ontem, mas a mensagem Pablo, só chegou. desculpa, Sim, pois não. eu tô numa avenida, depois eu vou entrar na aula, tá? Então, Vou tranquilo. organizar aqui, Aí, tá? aí depois, aí, se não der tempo, fica tranquilo que aí você vê a gravação aí. Aí eu já estou explicando aqui a situação, tá bom? Então, pessoal, aí o que que a gente resolveu para não prejudicar vocês, né? O, a extensão de prazo, infelizmente, já ficou até o dia 29, né? E vamos ter, deixa eu olhar aqui, mostrar aqui a Joyce vai alinhar aí com vocês, né? Se eu não me engano, o período de matrícula, gente, mesmo a próxima UC já no sistema já iniciando, a gente quer ver se coloca a matrícula do dia 30, né, até a próxima semana, tá? Mas ela vai alinhar com vocês, tá bom? Para justamente não prejudicar, né? Porque Matrícula do quê, professor? não é o seguinte, é porque esse módulo aqui é o módulo básico. Aí vocês finalizam o módulo básico, ele fecha tudo, né? Vocês enviam as tarefas, tem a pontuação, né? Inclusive, eu já estou alimentando aqui a planilha aqui, né, de notas de vocês, né? Daí, vocês tiverem 60 pontos, né, em cada uma dessas UCs aqui, vocês já têm a aprovação, entendeu? Daí, a próxima matéria, né, ela vai fazer parte, chama instalação elétrica predial, segurança e eletricidade, a segunda UC, né? E projetos elétricos prediais. Aí ela chama módulo específico 1.
Então, vai ter um período, né, depois que a gente fechar as notas aqui, para justamente vocês. Aí tem um período de matrícula, que eles chamam de matrícula barra recuperação. Que aí vocês vão fazer a matrícula de novo, só que no módulo específico 1, entendeu? Aí vamos supor que alguém, né, bombou vamos supor, em eletricidade, leitura e QSMS. Então, esse aluno, ele vai entrar em outra turma, justamente nas UCs que ele bombou, entendeu? Aí, por isso que tem o prazo aqui, né, os prazos aqui, para vocês enviarem, né, as atividades. Aí, como houve, né, esse erro aí por parte do cronograma, né, da unidade, né, da gente aqui, ela vai ficar aberta aqui já. Aí, por isso que eu disponibilizei a web aula, por isso que eu coloquei aula extra 1, né, já gravada aqui. Essa UC, ela tem 3 atividades, né, então tem a aula da atividade 1, a aula da atividade 2, inclusive com material extra de apoio para ajudar vocês a fazerem essa atividade, está aqui nessa pasta aqui, ó. E a aula extra 3, que é da atividade 3 aqui, ó, material com fluxograma, é o brainstorm aí dessa atividade proposta, tá? Aí por isso que a gente resolveu fazer isso, já disponibilizando essas aulas prontas aí, né? Acho que até teve um aluno que disse que já começou a assistir e tal, depois que ele recebeu a mensagem. Então, elas já estão disponíveis, vocês já podem ir assistindo essas 3 aulas aqui. Aí, se eu não me engano, tem um aluno que ele está fazendo só essa UC junto com vocês, né? Então, ele só vai estar junto com a turma de vocês só nessa UC aqui. Aí ela já está disponível aqui justamente para vocês não serem prejudicados, porque teve o período aí de férias, né? Aí no sistema aqui, já no dia 20, né? Chegou mais gente aí, né? No dia 20 ela já foi fechada. Aí o TI abriu novamente, a gente fez a reunião para adequar aqui as datas, né? Então ficou um dia a menos aqui. E tem o período de matrícula, tá bom? Para vocês não esquecerem. Mas aí a Joyce vai alinhar com vocês, tá bom? Então, a priori, o módulo inteiro ele finaliza dia 29, que é o último dia, né? O último, tá vendo aqui? Até na minha pasta tá a data antiga, ó. 23/12 até 20/1, né? Ou seja, 20/1 foi o primeiro dia depois das férias, né? Então não fazia sentido. Não daria tempo nem da gente ter essa aula que a gente está tendo agora, e muito menos a aula presencial, né? Ou seja, vocês iam sair totalmente prejudicados, né? Sem chance de fazer nada, né? Daí a gente viu o erro, né? No intuito aí de corrigir. Aí eu já me comprometi, lembrei que eu já tinha aula, como eu estou ministrando para várias turmas esse mesmo módulo, módulo básico, né? Aí eu já tinha aqui lá do Roberto Mangi essas aulas aqui que ficaram boas, né? Inclusive tem no livro no livro aqui que tem lá em conteúdo do curso, né? Já tem aqui, eu já deixei grifado o capítulo onde fala de cada assunto de cada atividade aqui, ó. No caso da atividade 1, é o capítulo 2 e 4. Da atividade 2 é o capítulo 3. E da atividade 3 é o capítulo 5 e 6. Para vocês, né, também tirarem dúvida, não só na aula, né? Mas também no livro que fica aqui na plataforma, tá? Mas alguém tem alguma dúvida aí? Isabela até a gente já começou conversando aí no início da aula. E aí, quanto às outras, né, por exemplo, leitura, que já fechou, mas
frisando, ela continua aberta, viu? Aí o que que a gente fez mais para ajudar vocês? Não é necessário fazer a recuperação, só para quem vai precisar. Como o erro, né? O erro foi no cronograma aí, né, da unidade, a gente achou por bem já abrir a recuperação, né? Essas são atividades automáticas que ficam em todas as salas virtuais, né, das 4 disciplinas, em situação de aprendizagem já está aberta a recuperação de QSMS, está aberta a recuperação de eletricidade, de leitura e interpretação de desenho e de comunicação oral e escrita, quem ainda não tem nota, tá bom? Então também a recuperação ela está aberta. Alguém tem alguma dúvida e algum questionamento? E aí, lembrando, essa aula do presencial ele vai ocorrer no dia 25 mesmo, lá na unidade, tá bom? Eu confirmei hoje com a Joyce, né, como o cronograma ele não ele estava errado, né? Aí eu pensei, será que é dia 25 mesmo? Aí pedi para ela confirmar lá, ela confirmou que será no sábado aí, no dia 25 aí, das 8 ao meio-dia aí, na parte da manhã, tá? O de QSMS. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não? Então, pessoal, eu vou Então fazer hoje vai ser só explicação? sim, Ana, eu explicando aí o fato, né, para vocês Uhum. já assistirem, né, as 3 aulas E aqui, né? essa recuperação é igual na primeira C daquela de Macaxis, que tem 5 tentativas ou Sim, não? sim, ela é de todas das 4 aqui, elas são no mesmo estilo aqui, ó. Vou até abrir ela aqui para vocês verem. Ela é de múltipla escolha, tá? E tem quantas tentativas? Mas deixa eu ver aqui. Ver nota mais alta. Ah, pessoal, quando vocês fizerem aqui, ó, finalizarem, né? Por exemplo, eu, né, vi que a questão 10 aqui, tô chutando aqui, é a A, né? Aí você marcou todas as alternativas aqui, você já vem aqui em finalizar a tentativa. Porque na hora que você clica aqui, ó, vai aparecer esse outro quadro aqui. Aqui está falando que está não respondida, mas vamos supor que eu tivesse respondido tudo, né? Respondi tudo, beleza, confirmei. Aí eu venho aqui enviar tudo e terminar. Se você não clicar aqui em enviar tudo e terminar, ela fica em aberto e aí você fica sem nota. Como essa daqui é automática, você tem que fazer apertar lá o finalizar, porque senão não registra no seu boletim virtual, tá? E só Isso é aqui, uma tentativa, então. deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações rapidão aqui. Só descompartilhar aqui. Só dar uma olhada aqui para ver se eu tenho acesso ao. Olha as configurações aqui. Além do livro, a gente consegue reduzir para R$ 500 por mês. Deixa eu ver, feedback. Tarará. Todo esse investimento, como ele tem, será aportado ali. 180 mil, né? Voltando ao exemplo da
A empresa não tem 180 mil, não tem problema. Geralmente, eu não estou encontrando aqui, mas geralmente quando tem umas que são 3 tentativas, ele aparece lá em cima na hora que você inicia. Como eu vi que está escrito aqui só. Deixa eu voltar aqui na sala, sem a edição. Minutinho aqui. 180 mil, 18 meses, né? Vamos colocar aí, pessoal, um absurdo. Repito, não sei o valor. Vamos colocar 24 meses, que ele vai ter que pagar. Eu acredito que são. Não tem um número de tentativas aqui, tá falando que é só nota mais alta, né? Geralmente a nota mais alta, né, dentre as, vamos supor, 3 tentativas, né, mas como não tá falando aqui o número de tentativas, você vai fazendo ali até, não tem uma numeração aqui de tentativas, não. Mas eu vou confirmar, tá, pessoal? Confirmo e falo com vocês. Mas geralmente, se fosse com número de tentativas, apareceria. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Geralmente apareceria aqui, tá vendo? A média de avaliação, né? Nota mais alta. Eu olhei lá dentro da configuração, só aparecia nota mais alta. Eu me lembro que eu ministro o curso de NR10 e de CEP para empresas, né? Aí geralmente está lá, 3 tentativas, nota mais alta. Eu acredito que não tem uma quantidade, ou seja, você tem infinitas tentativas aqui. Aí a nota mais alta dessas tentativas é a que vai ficar registrada lá, desde que você finalize cada uma, viu? Todas, se você fizer 6 tentativas, todas as 6 você tem que finalizar, porque senão você faz 6 vezes. Aí vamos supor que você só finalizou 2 vezes, aí vai ter a nota da segunda finalização, que é a nota mais alta. Aí, pessoal, o QSMS leitura e interpretação de desenho, eletricidade, comunicação oral e escrita, é do mesmo jeito. Está aberta e é formulário, né, de recuperação de múltipla escolha, tá? Bom, pessoal, como não tem mais nenhuma dúvida aí, né, Isabela já acredito que ela fez as perguntas e as mais relevantes aqui. Se vocês quiserem, eu faço um resumo aqui, né, como a gente ainda tem um tempo aqui, né? Mas não esqueçam, já vão nas aulas, né, na aula 1, 2 e 3, que já está aqui na plataforma, né, gravada, e já assistam para fazer as atividades, tá bom? Mas aí eu posso fazer um resumo agora aqui das 3, tá? Então, pessoal, geralmente, né, quando a gente analisa aí as atividades, né, eu vou baixar aqui o descritivo, né? Só tem uma situação de aprendizagem, né? Já vou baixar as folhas de resposta. Ah, lembrei. Esse daqui esse aqui vocês têm que baixar, mas parece que não tá.
Não tá baixável não. Foi até bom eu olhar isso aqui. E a 2 e a 1 eu consegui. Só não consegui dar 3. Eu olhei, pra mim era só esse trem azul aí, não entendi nada mais não. Não, realmente é esse PNG azul. Por isso que a ideia de brainstorm, né? O brainstorm é o quê? Se a gente for ver a tradução, né? É uma tempestade de ideias. Na verdade, quando, por exemplo, você tem que, é, por exemplo, vamos supor que um amigo ou amiga sua aconteceu um acidente com ela. E aí, esse acidente, o carro dela, né, foi abarroado aí por uma moto, por exemplo. Você se reúne, né, com seus amigos, com seus conhecidos aí, né, e, e vão tentar, né, solucionar o problema dela. Aí, graças a Deus, né, sua amiga não teve ferimentos, só o carro dela que foi danificado. Vamos supor que quebrou para-lama, cidadão que bateu a moto, ele capotou e caiu em cima do capô, amassando o capô do carro, né? Então, vamos supor que ela ficou só com prejuízo financeiro. E, infelizmente, depois das férias, tem que comprar material didático para as crianças, né, para os filhos dela e tal. Ou seja, não sobrou dinheiro. Então, vocês vão pensar numa ideia, né, para arrecadar dinheiro. Aí um parente seu pega e levanta a mão. Não, vamos fazer uma rifa, né? Uma rifa. Eu tenho um som lá, um 3 em um. Nem sei se existe mais 3 em um, né? Vamos fazer uma rifa para a gente juntar dinheiro. Ah, não, rifa vai demorar demais. Aí outro levanta a mão. Esse que é que seria o brainstorm, né? A tempestade aí cerebral, né? De ideias. Aí outro, não, vamos fazer uma vaquinha online. Aí beleza, aí você pega e fala, não, vaquinha online você faz acho que é uma conta, né? Eles cobram lá não sei quantos por cento. É como se fosse uma instituição financeira, né? Aí não, ainda vai cobrar, a gente precisa juntar o dinheiro, né? Eu preciso de muitas pessoas, um dá 50, outro dá R$ 100, né? Aí vamos supor que ficou R$ 1.200 todos os custos. Daí, aí outro dá outra ideia, ó. Por que que a gente não faz aqui um grupo aqui, né, no WhatsApp? Aí vamos supor que nem todos estavam reunidos, né? Aí cada um vai falar, né, com um parente seu, falar da situação, né, que a sua amiga se envolveu, né, do acidente, e aí pedir, se a pessoa puder, para ela contribuir. Aí faz um grupo no WhatsApp, coloca ali a mensagem fixada, né? Cada um conversa com o seu grupo aí de pessoas. Vamos supor que a Isabela conhece 30 pessoas, né? Já o Heiser conhece 16. Então ele fala fala com essas pessoas mais próximas e daí elas, né, podem vir a contribuir e enviando o Pix, né, direto, né, para a conta aí da sua colega que se acidentou, né? Ou seja, seria, pelo menos das 3 ideias que eu estou colocando aqui, seria a que daria menos trabalho, vamos dizer assim, né? Que não vai para uma conta e depois tem que repassar para ela, já vai direto para ela para cobrir os custos aí da oficina. E, entre aspas, aí, né? Teve a treta esses dias aí por causa aí do Pix, né? Eu tenho uma irmã que ela tem banca na feira, ali na feira hippie, né, e tal. O pessoal começou a aceitar dinheiro vivo. Ninguém tava querendo Pix, por exemplo.
Aí vamos supor que é nessa época aí da taxação do Pix, né? Então, o brainstorm é isso. Vocês se reúnem, têm várias ideias e vão o quê? Vão elencando a melhor ideia dentro daquela chuva, daquela enxurrada, daquela tempestade de ideias ali para solucionar um problema. Inclusive, esse método ele é bastante utilizado na esfera aí da segurança do trabalho, né? É para você solucionar problemas, igual a da atividade 3, né? O diagrama aí de Chikawa, né? A espinha de peixe e por aí vai. Agora, eu tinha visto aqui, ó, que a folha 3, ó, se eu clicar com direito aqui, deixa eu ver aqui, salvar imagem como? É, pessoal, o único jeito, ela não está aqui para baixar, né? Ela está como um elemento do próprio site aqui, ó. Vocês têm que vir, clica com o direito do mouse aqui, ó. Salvar imagem como. É o único jeito de vocês conseguirem baixar essa folha 3 aqui, ó. Aí, beleza, Isabela? Você entendeu qual que é a ideia aí do brainstorm? Daí, daí a gente comenta aqui no contexto aqui, tá? Então, pessoal, vou fazer aqui como se diz, como as 3 aulas já estão gravadas aí para vocês, né? Vou fazer um resumo aqui das 3 atividades, né? Mas assim, tem algumas informações que são importantes, né? Essa empresa Minascom aqui, ó, ela, né, é uma grande mineradora, capacidade produtiva para fertilizantes, minerais e atua na fabricação de adubo, né? Adubo aí através do tratamento químico aí do solo, né? Utilizando, dá para você, como eu não tenho formação em engenharia agrícola, né? Nessa parte de agronomia, né? Vocês me perdoam, eu vou falar a parte que eu sei aqui, né? Você pode preparar a terra, né, com ureia e tem alguns insumos químicos. Inclusive, quando eu fiquei sabendo, né, eu achei até interessante porque lá na Grécia Antiga tinha uma punição que eles davam para uma pessoa que era chamado ostracismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Vamos supor que uma pessoa na época lá fala, não, a Terra é redonda, né? A Terra é esférica. E naquela época acreditavam que a Terra era plana. Então, se a pessoa falasse que a Terra é esférica e fosse contra a palavra da igreja aí, você era, ou né, dos aristocratas aí da época, você era condenado, um dos tipos de condenação, né, seria a morte se eu não me engano, acho que foi Sócrates que tomou a cicuta, né, o veneno, e outra condenação mais amena, né, do que a morte aí, você imagina, né? Por você ter uma ideia diferente de um grupo hierárquico maior, em vez das pessoas respeitarem, né, o seu ponto de vista, que mais tarde se mostrou o correto, né? Você ainda elimina essa pessoa, né? Ou seja, a sociedade aí, né? Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu bastante. Ah, professor, mas ainda está muito ruim viver em sociedade. Concordo. Mas, assim, imagina, hoje a gente não tem isso, né? Felizmente, alguns locais aí, né, do mundo aí, tem algumas ditaduras aí e casos, né, semelhantes acontecem aí, mas acontece mais na surdina mesmo. Ele não é escancarado, né? Como se diz, a mídia nacional, ela não fica sabendo, fica ali só relegada àquele país, né? Então, aí
essa condenação que era chamada de ostracismo, aí o que que fazia? Condenava a pessoa a ficar presa só em casa, né? Ela não podia sair para não influenciar as pessoas com suas ideias que não iam de acordo aí com né, com a aristocracia na época. E aí eles, para você não produzir nada na sua terra, né? Eles jogavam sal, né? Só que dependendo da proporção, da quantidade e do tipo de sal, né? Não seria o sal de cozinha, né? Verdade, para o ostracismo eles jogavam o que a gente conhece hoje como sal de cozinha. Não necessariamente o sal iodado, né? Mas o sal sem o iodo que a gente conhece hoje. E dependendo, você utilizando a proporção, né, com o sal mineral que o pessoal chama aí, né, colocando alguns insumos, você consegue fazer com que aquela gleba de terra, né, fique mais produtiva, né? Obviamente, não é jogando apenas sal, né? Você vai misturar numa proporção na terra para você conseguir ter uma produtividade. Então, essa multinacional aí, pessoal, ela é bastante diversificada, né? Mineração, produção de fertilizantes minerais, né? Fabricação de adubo, é bastante assim, diferente, né? E também, ó, tem um grande potencial de aproveitamento de energias renováveis, como a eólica, né? Pelo ar e a solar, né? A eólica e a solar, acredito, por ter um parque ali, né? Uma área muito grande, essa empresa aí, né? Geralmente mineração, eles têm um local aí de extração aí de produtos bastante extenso. Eles utilizam até aqueles super caminhões, né? Tem caminhão aí que só a parte da banda de rodagem é do tamanho de uma pessoa, né? Então, potencial de aproveitamento é porque tem muito espaço. Tendo muito espaço, eu posso colocar uma usina solar, ou seja, uma fazenda de placas solares, e também eu posso colocar muita torre eólica. E para implantar também torre eólica, eu preciso de um espaço muito grande, né? Que geralmente tem as de 3 pá. A menor torre eólica que eu já vi foi uma vez que a gente colocou para um cliente lá, a gente fez o pedido, ela é importada, infelizmente, né? A gente fez o pedido para um cliente e ela tinha cerca de 21 metros a torre, né? E se não me falha a memória, ela tinha cerca de 5 metros de raio. Não, não, acho que era 5 metros de diâmetro. Aí era uma usina eólica de pequeno porte, né? E o local era um local com bastante incidência de, é, de correntes de ar, né? Igual eu explicando aí, vai ter uma das 3 aulas aí que vocês vão assistir que já está gravada, né? Eu vou mostrar os locais aí que tem potencial, né, para você, né, além de você ter muito espaço, existem locais aí, por exemplo, eólica, além de ter muito espaço, se for na beira do mar aí, por exemplo, até na beira de um rio, né, dependendo aí, né, você tem um efeito que o pessoal chama na geografia, né, de maritimidade e continentalidade, né? A maritimidade, ela na parte da manhã, né, até o final do dia, você tem uma grande corrente de ar, né, é, indo do continente para o mar ou, né, para dentro ali da bacia do rio. E na parte da noite, né, anoitecendo até de madrugada, você tem a continentalidade, que é um grande fluxo de ar, né, que vem lá do mar, né, geralmente do mar, ou então de uma região uma bacia hidrográfica aí muito extensa, né?
Aí essa corrente de ar vem dessa bacia e vai direto para o solo, né? Vai direto ali para o continente. Então você tem fluxo de ar ininterrupto nessas regiões aí, né? Por isso que região ali, por exemplo, ali Pernambuco, ali Recife, Olinda, né? Eu estou falando dessas áreas aí porque eu conheço. É, você tem uma incidência aí de ventos, né? Ventos muito fortes em função desse fenômeno que ocorre naturalmente. Então, se você tem muito vento e ele ocorre o dia inteiro, ocorre de noite, só que inverte de sentido, né? Então é ideal para eu ter uma usina solar e sem contar, né, que essa usina, solar não, desculpa, eólica, né? Ela pode ficar também no mar, né? Ela não precisa literalmente ficar ancorada na praia. Ela pode ficar a 21 quilômetros, mais ou menos. Estou chutando aqui uma distância, 21, 40 quilômetros. O pessoal, dependendo da profundidade ali, coloca aquela pá eólica ali, né? Para ficar no fio d'água ali, em alto mar, vamos dizer assim, né? Não com uma profundidade muito grande. Aí ficam aquelas. Só os barcos aí tem que tomar cuidado na hora da navegação, né? Para poder navegar ali, né? Para poder correr próximo, né? Da torre eólica, para não ter nenhum tipo de acidente, né? Então, no dia normal aí de trabalho, né? Ocorre um acidente com um dos profissionais mais antigos, né? O João, né? Experiente da empresa, o João, né? Então, o Caio, né, que é profissional eletrotécnico com grande conhecimento na área, recém-chegado à empresa, é amigo do acidentado, do João. Então, o Caio, ele realiza inspeções de rotina, né? O que seria uma inspeção de rotina? Tem dois tipos que são citados lá na NBR 5410, que fala que é a Bíblia, né, do eletricista predial industrial, do eletrotécnico, do engenheiro eletricista, no que tange a circuitos de baixa tensão. Então, lá fala que existe dois tipos de inspeção. A inspeção visual, ou seja, você visualiza literalmente o problema ali, você vê que tem uma goteira no forro, e essa goteira está pegando dentro da eletrocalha, e essa eletrocalha está repleta de cabos energizados, né? Ou também ela está repleta de cabos, tem uma parte lá que tem cabos de rede, né, de internet, e não sei se vocês sabem, os cabos de rede, principalmente o OneShield, né, que é o sem escudo eletromagnético, se ele ficar úmido ou ele ficar no ambiente com a umidade acentuada, o sinal elétrico de telecomunicação, o sinal elétrico de, de internet ali, né? O sinal de dados, né? Que o pessoal chama, né? Que é um sinal digital, né? O sinal de telecom, geralmente, ele é analógico e o sinal de internet seria um sinal digital, né? Então, ele tem uma perda bastante significativa se você tem umidade ou um condutor elétrico ou outro cabo de dados próximo a ele. Aí por isso que o pessoal utiliza o shield, né? Que ele tem uma proteção metálica em volta dele, né? O cabo que eu tô falando é esse daqui, ó. Vou colocar o STP, que é o que tem um escudo eletromagnético. Estão vendo aqui na imagem, ó, o que tem um escudo eletromagnético, ali tem os pares trançados, né? Esse daqui, se não me falha a memória,
alimentação elétrica, né? Você pode alimentar um roteador, por exemplo, né? Um modem, diretamente pelo par trançado. Se eu não me engano, é 5 volts que você aplica aqui, né? E daí, ó, vocês estão vendo que cada um desses cabos aqui, ó, além de torcido, eles têm um papel alumínio em volta dele. Esse que é o escudo eletromagnético. Esse papel alumínio aqui, ele evita que o sinal elétrico extravase do cabo e evita que sinal elétrico que pode vir de outro cabo interfira no sinal desse aqui, por exemplo. Ele interfere com o sinal do branco marrom vá para o interfira no branco azul aqui do par trançado. Esse aqui é o STP. Aí o UTP, né, que é o sem escudo eletromagnético, ele é a mesma coisa, só que não tem essa proteção metálica aqui em volta. Então, você tem os dois tipos de inspeção que eu citei, né? Que é a inspeção visual, né? Você olha lá e vê que está goteirando, você vê que o condutor ele está torrado ali, está queimado, né? E tem a inspeção por ensaio, né? Você utiliza um detector de tensão para saber se aquele condutor está energizado, um detector de baixa tensão. Você utiliza o multímetro no modo voltímetro para saber o valor de tensão daquele condutor. Então, esse é um tipo de inspeção por ensaio, onde você utiliza um equipamento para verificar a corrente elétrica, verificar a tensão e qualquer outra variável que você necessite verificar para aquele tipo de manutenção, né? Ou serviço, o serviço de manutenção em geral ou montagem, tá? Então ele faz as inspeções de rotina, né? Igual eu explico lá na aula 1, né? Ele tem um checklist. Aí esse checklist aqui, ó, esse checklist aqui, ó, tem 26 itens. Daí, ó, ele todo santo dia ele faz a inspeção dos 26 itens, ó, posição da máquina, né? Aí o que ele encontrou no primeira quinzena, né, 15 dias, né? Então, 16º, 17º dia, ou seja, no segundo dia da segunda quinzena, ele encontrou que a proteção das partes móveis da máquina não estavam, ou estavam faltando, ou não estavam em conformidade protegendo. Por exemplo, numa policorte aqui, né? Só pegar um exemplo aqui, pontual aqui, ó. Ó, a policorte, ela tem um disco, né? Ela tem um disco de corte aqui, ó, que ele vai, ó, que é a máquina da policorte. Ela tá sem o seu disco de corte aqui para você cortar tubulação, né? Tubulação de metal aí, né? Com ferros zincada quente, azulejo também, dependendo aí, né? Aí essa policorte ela tem um disco rotativo e você vai fazendo o corte do cano, o corte da peça aqui, né? E vocês estão vendo esse alambrado aqui em volta, né? Isso daqui é a proteção. Como esse disco ele gira em alta velocidade, se ele chegar a quebrar, né? Ó, vamos aproveitar essa daqui que está mostrando o disco aqui. Se ele chega a quebrar em alta velocidade aqui, ele vai se espalhar, né? Então você precisa de um alambrado, né? Em volta dele para se caso ele arrebente, ele bate no alambrado e protege
o operador, quem tiver ali próximo daquela operação de manutenção ou operação de montagem, né, do circuito, do lado do que ele estiver fazendo lá, né? Então, essa inspeção aqui, né, visual, inspeção por ensaio, é justamente, né, você trabalhar com inspeção, né, vamos supor, inspeção de caldeiras, você vai ver se a caldeira ali, ela tá, a parte pressurizada dela, ela tá, conseguindo, liberar, tem um, chama alívio de pressão, né? Você vai ver se o combustível, né, o PFB, que ele tem baixo teor de ai, esqueci o nome. Ele assim, ele é inflamável, mas ele não é explosivo, que esse que é o problema. Pressurizado e ainda mais sobre uma atmosfera maior que uma atmosfera, né? Um ATM que o pessoal chama, né? Ele pode vir a explodir, né? Aí aquele ambiente ali da caldeira, além de quente, ele tem uma certa pressurização. Por isso que você tem bocais de alívio daquela do calor, né? E do vapor ali que ele é liberado, né? Dependendo do tipo de material que você está fazendo ali a cura, né? Ele tem que ser liberado, porque senão ele vai acumulando ali na atmosfera e ele pode vir a extravasar, né? Extravasando, como o espaço é fechado, ele pode explodir, né? E vazar por algum local ali, né? Teve casos aí na indústria que ele extravasou no lugar ali da caldeira, né? E ele criou uma espécie de um chicote, né? De um jato quente, né? De vapor ali. E esse jato quente de vapor, ele projetou no braço ali de um operador que estava próximo, né? E ele queimou a parte da japona lá, né? E ainda, se o cidadão não tivesse utilizando equipamento de proteção, né, com a roupa que ela tem a parte interna revestida aí de alumínio, né, ele poderia ter, ele, é tipo, é tipo um papel alumínio mesmo ali, né, que aí ele reflete a onda ali de calor, a irradiação que é emitida para ele. Ela funciona como um espelho. Aí a irradiação daquele vapor ali, ela refletiu e aí ele não teve queimaduras, né? Ele teve um pouco, ficou vermelho, mas ele não teve queimadura tipo de primeiro grau, né? Segundo grau até terceiro grau, que é muito grave ali. Então, todo santo dia, né? O Caio faz essa inspeção e um belo dia ele encontrou, né, que a proteção da máquina não estava em conformidade, o 17º item, o item, né, o engate do equipamento não estava em conformidade, ou seja, o, tem, tem uma empresa aí que chama Goiasa, né, Açúcar e Álcool, eles têm um canavial lá, né, eles fazem aí tem uma máquina lá, né, que é tipo. Ela parece uma colheitadeira. Aí tem, né, os pneus aqui normais, né? Ela tem um braço aqui, ó, que ela vem e faz o corte da cana e já pega a cana aqui, ó, e joga para um engate que fica atrás aqui, ó, e vai fazendo a coleta e jogando aqui na caçamba aqui desse engate. Aí vamos supor que na caçamba que fica presa a ela aqui, ó. Aí pode ser que o engate aqui, onde ele faz a colheita aí, né, pode ser do adubo aí, da parte do adubo mineral, né, que você tem que fazer a extração, né, ele tá com defeito, e aí o que que acontece? Ela vai fazendo a extração aqui, vai soltando no chão, e ele arrebenta aqui, né,
E aí, se você não perceber, que tem dependendo, esse lá da Goiasa, ficava alguns funcionários, como ela anda devagar, né? Ela não anda em alta velocidade, eles ficavam andando aqui de lado, acompanhando. Aí, se caso cai alguma parte aqui do feixe de cana, né? Eles pegam depois que ela vai aqui para frente, né? Eles pegam e jogam aqui na caçamba para não perder nada, ter o máximo de aproveitamento ali do produto, né? Porque essa de açúcar e álcool aí é combustível, é essência para refrigerante, né? É açúcar também e por aí vai. Ó, o tanque de combustível também estava com problema, então está não conforme. Aí, quando você tem uma não conformidade, você tem que verificar como que essa não conformidade está acontecendo e ter uma ideia ali para, né, igual eu falei, né? Ah, o alambrado quebrou da policorte. O que que eu vou fazer? Trocar por um alambrado ali, esqueci o nome ali, é como se fosse uma coisa de bicicleta, né? Um novo, né, para aquela máquina. Sistema da mangueira de alimentação do combustível, ela deve ter soltado aí, né? Então, não estava indo combustível suficiente. Está não conforme. Então, ele tem que acionar a equipe de manutenção, dependendo até ele mesmo faz parte da equipe de inspeção e manutenção. Então, o parecer, ou seja, a opinião técnica dele, né, foram identificadas não conformidades que apresentam risco grave e eminente. É importante a gente estar, esse texto aqui, né? Ó, risco grave e eminente de acidente. Esse texto aparece bastante em laudo, principalmente laudo trabalhista, né? Alegando insalubridade ou então alegando periculosidade, né? Que o cidadão, né, no desempenho do labor, ou seja, do trabalho, ele estava exposto a um risco grave e iminente, ou seja, grave porque a qualquer hora, né, grave porque ele não pode estar exposto a esse risco, né, e iminente que a qualquer hora ele pode acontecer. Pode passar um ano e a Nossa Senhora das Instalações Elétricas proteger ele. Mas pode ser que um ano e um dia aconteça aquele acidente, ou seja, iminente, ele pode acontecer a qualquer hora, porque essa exposição desse risco grave, ela está acontecendo. Então, colocando em risco a integridade física do operador do equipamento, desta forma, recomendo a paralisação imediata da máquina, já que o risco é grave e eminente, ou seja, ele não pode passar batido, né? Tem que ser resolvido, porque senão ele pode acontecer a qualquer momento. Então você tem que parar, né? Dependendo da empresa. Isso daqui porque era um técnico próprio da empresa. Imagina se for um fiscal do trabalho. Ele poderia, inclusive, embargar aquela produção, aquele serviço. Se fosse uma obra, ele poderia embargar aquela obra. Ou seja, aquela obra iria ficar fechada, né, até que o dono assine um termo de ajuste de conduta e que ele resolva essa não conformidade, né? Ou ele mesmo, vamos supor que ele é só o dono, né? Ele é um empresário, tem muito dinheiro aí, né? E não tem conhecimento técnico. Então, ele vai ter que usar alguém da própria equipe dele ou contratar alguém externo para resolver aquele problema. Paralisação imediata da máquina. Vou até tentar colocar aqui em amarelo. É engraçado, não tá colorindo aqui, não. Acho que é por isso que eu não tinha colorido esse daqui, né? Então, paralisação imediata da máquina até que as condições de segurança para
adequada, né, ou adequação da operação, né, para a adequada operação da mesma seja restabelecida, né, ou seja, estabelecida novamente. Foi identificado também poluição ambiental decorrente de vazamento de óleo que deverá ser recolhido e realizada a manutenção mecânica necessária para sanar o problema encontrado. Então, esse parecer final da inspeção diária que ele faz, né? Tem também um dispositivo de segurança aí da segurança do trabalho, que é chamado diálogo diário de segurança, né? Dependendo aí da equipe, né? O pessoal lá da Ambev, por exemplo, né? Quando vai começar um dia lá, um turno geralmente, né? Que você tem a equipe do dia, né? Que trabalha geralmente de manhã e de tarde. Tem a equipe da noite e da madrugada, que trabalha de noite e madrugada adentro, né? Então, quando cada equipe vai assumir o seu turno aí de 8 horas de trabalho, eles fazem, né, uma conversa aí, principalmente se é uma indústria, né? A equipe que estava anteriormente, ela faz a entrega do posto de trabalho para quem está vindo render ela, ou seja, substituir essa pessoa. Daí ela fala, olha, aconteceu isso. Geralmente você olha no livro lá de ocorrências, né? Mas aí ela te dá uma orientação do que aconteceu, do que vão te pedir, dos riscos que ocorreram, né? Por exemplo, vamos supor que ele identificou que as não conformidades, e aí o dia acabou e não foram restabelecidos. Então ele vai ter que passar para o próximo, falando: olha, tá parado o dia inteiro aí, ó, o pessoal ainda não fez esses 4 itens aqui, o restabelecimento da segurança desses sistemas aí mecânicos, né? Para poder voltar ao serviço, né? Poder voltar ao trabalho. Então, esse foi o que seria a atividade 1, né? Você fazer, identificar aqui as não conformidades e fazer esse parecer final. Professor, tem que estar escrito que nem igualzinho o senhor escreveu? Não. Mas muitas palavras-chave aqui, geralmente elas são utilizadas aí pelo pessoal, não só da segurança do trabalho, mas o pessoal que faz esses pareceres. O que que seria um parecer técnico? Vamos esquecer o final. O final é porque é o definitivo, né? É o que você entrega lá depois que você faz a inspeção, né? Visual e, se necessário, a inspeção por ensaio utilizando o equipamento para se certificar, né? De alguma coisa. Então, você dá uma opinião. O que que é um parecer? É uma opinião, e essa opinião não é uma opinião de qualquer pessoa, né? Ah, não, eu peguei um cara que estava andando na rua aí, o que que você acha dessa máquina aqui, né? Aí o cara vai falar, doida, velho, massa demais, né? Ele não é da área, não conhece, ele acha ela bonitinha, ele acha ela massa, né? Então, uma opinião, ela pode ser aleatória, mas nesse caso aqui é uma opinião técnica, ou seja, dentro do conhecimento técnico desse operador, ele vai dar uma opinião falando se está em segurança, se não está, se não tiver, o que que pode ser feito para restabelecer o status de segurança no trabalho, né? Entregando, né, a integridade física, né, e mental também, imagina, né? Você trabalhar com condutores que você não pode desenergizar, né? E que você não tem nenhum método desenvolvido, né? Igual é o método contato, o método do potencial e o método à distância, né? Para você realizar aqueles trabalhos. Imagina o estresse desse cidadão, né? A tarefa pode ser difícil, pode ser perigosa, né? Mais conhecida como periculosa, mas você tendo um procedimento que é tido como procedimento de segurança, você pode executá-la, né, com mais tranquilidade, tá? Então, esse foi um resumo aqui que eu passei, até passou um pouco do horário, né? Vocês podem ver melhor aí a aula extra 1, né?
Eu acredito, pessoal, que assim, esse resumo aqui da primeira atividade aí, né? Ele ainda mais que tem aqui os vídeos já gravados aqui de cada atividade, né? Então, assim, como já deu o horário aqui, não faz mais sentido eu continuar aqui esse resumo, né? Eu sempre falo resumo, pessoal, mas assim, a gente, como é uma primeira vez que vocês estão tendo acesso a essa disciplina aqui, né? A esse enfoque, né, na qualidade, na saúde, no meio ambiente, na segurança do trabalho, é necessário, né, que às vezes fica parecendo, nossa, o professor está dando muita volta, né? Na verdade, essas voltas são necessárias porque vocês estão em formação, né? Por isso que muitas vezes eu percorro um caminho longo, igual foi lá em eletricidade, né? Porque para fazer com que vocês visualizem, né? Igual eu perguntei, né, uma certa vez aí numa turma, acho que não foi na turma de vocês, não, né? Eu perguntei para os alunos como é que vocês estudam. Aí um deles respondeu: ai, professor, eu assisto a aula do senhor. Aí eu falei: ó, vocês sabiam que na área da pedagogia esse tipo de estudo é chamado de estudo passivo? Ai, como assim, professor? O estudo passivo é onde você assiste a aula, por exemplo, você apenas lê um livro, é um estudo em que você está recebendo ali passivamente, né? Muita coisa do que eu falo, acabou a aula, às vezes você não vai se lembrar, isso é normal, pessoal. Ainda mais quando você está vendo um conteúdo novo, né? Mas também, né, o pessoal aí da pedagogia aí, né, os estudiosos da pedagogia, falam que o método mais eficiente para a gente estudar é o método ativo, né? São as abordagens ativas de estudo. O que seria um método ativo, né? Igual aqui, ó. Eu sempre tenho o meu caderninho aqui, ó. Tenho o meu caderno, eu vou estudando. Por exemplo, eu tenho que resolver um exercício, mostrar para vocês como é que ele é feito, para depois que vocês assistirem a aula, né? É entender como é que ele foi feito para vocês poderem fazê-lo novamente, né? Tentar reproduzir, né? É lógico que a primeira vez vai ser mais difícil, né? Mas a segunda vez vai ser um pouco menos difícil, até quando você pensar que não, você consegue executar ele sozinho, sem instrução nenhuma, né? Então, esse é um método ativo, em que eu assisto a aula, mas eu também, né, assisto ela uma primeira vez, a segunda vez eu venho, vou escrevendo, vou fazendo resumos, né? Tem um método que chama ficha catalográfica, né? Você lê uma página de um livro, né, ou um capítulo, por exemplo, e você faz o resumo das ideias centrais que estão dentro daquele capítulo, dentro daquela disciplina, né, daquela unidade curricular. Então, o melhor método para a gente estudar é o ativo, é a gente, né, tentando fazer o exercício sozinho ali, né? Às vezes parando o vídeo ali, dando um pause nele aqui. Não, agora eu vou tentar. Não, por que que esse nível de tensão, né? Por que que essa peça aqui é colocada primeiro e não depois, e por aí vai, né? Então, o método ativo é você utilizar um caderno, né, como esse daqui, ou um caderno normal, né? Eu gosto de comprar essas agendinhas aqui. Você utiliza um caderninho que aí você vai escrevendo, você vai refazendo os exercícios, né, para você relembrar, né? Tem matéria aí que eu só vi, que o ministro aí, o pessoal chama, eu só vi na época da faculdade. Depois nunca mais eu vi essa matéria. Então, muita coisa, às vezes, eu tenho que revisar para ministrar para vocês do mesmo jeito, né? Vocês têm que não só assistir a aula, mas também fazer, né, os exercícios, replicar os exercícios, você replicando, você repetindo. Tem gente que tem dificuldade, não consegue repetir, né, uma leitura mentalmente, tem gente que tem que falar, né? Tem gente que eu tinha um problema que eu só conseguia estudar com ambiente silencioso, né? Tinha que estar silêncio absoluto para eu estudar, né?
Depois eu me adaptei melhor, né? Ainda mais quando eu uso esse fone de ouvido aqui. Esse fone de ouvido é excelente. Pode estar estourando uma feira aí, um monte de ruído. Com esse fone aqui, ele pega e me isola, aí eu consigo concentrar. Mas hoje em dia eu consigo estudar, tendo até com TV ligada eu consigo estudar, né? Às vezes eu não presto atenção no que está passando, só deixo ali falando e eu vou escrevendo, vou fazendo resumo, né? Vou fazendo redações, dependendo aí do tipo de disciplina que eu vou ministrar aula, né? Eu tenho que fazer uma dissertação, né, sobre um assunto, sobre sistema elétrico de potência e por aí vai, né? Então, essa dica é importantíssima, pessoal. Existem as metodologias ativas de ensino, que é aquela em que você está engajado a realizar uma tarefa. E, geralmente, a que você está engajado, você está fazendo, você está escrevendo, você está montando ali alguma coisa, você consegue pegar aquela ideia, né, absorver aquele conteúdo, entender aquele conteúdo melhor do que se você estivesse só assistindo. Então é isso, pessoal. Relembrando, vai ter o momento presencial no sábado, agora lá na unidade, né, dia 25, e já está disponível as aulas aí, né? A aula extra 1, que fala da atividade 1, a aula extra 2, explica a atividade 2 e a aula extra 3, que explica a 3, né? Sendo que existe um materialzinho extra para atividade 3 e um material extra para atividade 2, tá bom? Por isso que eu até enfatizei mais na atividade aqui, fazendo uma recordação da aula 1, né? Da atividade 1, para vocês entenderem a ideia. Ela é a mais fácil das três, tá bom? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida Professor, aí? o senhor falou Heiser, o assim, senhor falou da parte do EPI. Já falou de EPI? Você falou de EPI? EPI citei aqui, mas Ah, foi muito pouco, né? O equipamento de não. proteção individual É, é quando você se expõe a um risco. E não tem como, por exemplo, a eletricidade, eu consigo desligar, né? E fazer o aterramento temporário, né? Causando a desenergização. O que que é a desenergização? Eu desligo lá o disjuntor, mas aí eu posso fazer o chama aterramento temporário. Esse aterramento temporário, mesmo eu desligando o disjuntor novamente, o que que ele vai fazer? Ele vai desviar a energia que iria dar choque no operador que está lá no quadro, ele desvia ela para o aterramento e faz, né, com que ele entre em curto-circuito e desarme novamente. Então, isso é uma medida de proteção, né? Uma medida de proteção coletiva, mas é aquela história, vai que esse sistema falha. Aí por isso que você utiliza uma luva de borracha, uma luva de vaqueta ali, né? Na classe de tensão da baixa tensão, justamente que se houver uma energização fortuita ali, né? Acidental, você consiga não ser eletrocutado naquele momento. Então, é importante você utilizar o EPI e utilizar um EPC, né? Dependendo aí da tarefa. porque eu tô vendo assim, por exemplo, pessoal, hoje em dia, né, muita gente vai subir escada, né, e grande altura, né, para grande altura, e o pessoal não faz fixação na cintura, né, não coloca Isso, a linha de nas costas, vida, não né? fecha. O pessoal Não não coloca, usa não. O o. pessoal vai subir com quase 90 quilos e não usa nada de proteção. Falei, meu Deus do céu, como é que Não, faz? e antigamente Pode tinha um ser. cinto, o cinto abdominal, né? Ele até que protegia, mas aí ele poderia provocar um acidente até maior, né? Já aconteceu o caso aí que o cidadão literalmente partiu no meio. É. Aí é porque o cinto abdominal ele só fica no abdômen ali, né? Como se fosse um cinto mesmo normal que a gente usa, né? Já o paraquedista não, ele pega aqui, ó, no tronco, Aí né? ele cruza. Ele cruza, né, no abdômen
e também tem umas fivelas que ficam na perna aqui, assim, né? Que aí é aquelas fivelas ali para fazer um ponto maior de fixação aí no corpo do cidadão. É, não, porque Mas ou para segurar a escada, né, em cima, né? Por isso que eu tô é a vendo. linha de Mas, vida, né? O pessoal não coloca uma linha de vida ancorando, por exemplo, lá no poste, né? O eletricista de rede, ele tem uma linha de vida na escada e tem uma linha de vida no poste. Inclusive, ele utiliza um bastão isolante, né? E ele consegue fazer a amarração do chão lá em cima do poste. Aí essas duas linhas de vida, ali a da escada é para ele, né, para ele proteger e se acontecer algum acidente, ele ficar ali preso, né? Já se você precisar fazer o resgate dessa pessoa, né, depois que ela desmaiou e ela não acordar, né, você consegue fazer o resgate dele do chão, né? É um pouquinho complexo ali, você tem que refazer várias vezes os nós, as amarrações ali, né? O procedimento para você conseguir fazer ele rápido. Então, existe todo um sistema ali de ancoragem, né, para evitar a queda em altura. mas agora o que o senhor tinha falado, né, por exemplo, aquela matéria de desenho, o que que eu estava vendo? Estou querendo fazer algum curso, né? Mas o senhor falou que hoje em dia o pessoal não faz mais igual aquelas pranchetas, paralelogramo, esquadro, Não, geralmente. secador, Eu nem sei régua. se na engenharia elétrica, nas unidades, o pessoal está fazendo. Pelo menos Acho que quando eu fiz, a gente utilizava a régua, chama régua paralela, né? O esquadro, aquele 30-45, né? Não, é 45-45 e tem um 40-60 graus aí, para a gente fazer as perspectivas. aí Geralmente, acho que quem faz esse ainda são os arquitetos e engenheiro civil, que aí precisa, né, fazer. Mas elétrica, não sei, viu? Uma vez eu vi a grade de um curso, se eu não me engano, acho que foi da Unip, né? Eu vi lá desenho aplicado em engenharia elétrica, né? Aí eu não sei se o pessoal ia fazer ali na mão, igual eu aprendi primeiro, né? Ou já ia direto para o AutoCAD, por exemplo. porque no Senac tem estudo lá, acho que é o curso lá de AutoCAD 2D, né? lá. E Tem 3D, o AutoCAD. AutoCAD 2D, aí tem o 3D também. Então, mas O eles ideal para você ensinam, começar é fazer o 2D. fazer manuscrito, como é que é? Será ou não? É só no AutoCAD, é isso que tem que saber. Eu acredito que seja no AutoCAD. Assim, eu tô chutando, eu nunca fiz esse, confesso. Eu já aprendi já lá no escritório. Aí no escritório a gente fazia só no AutoCAD. Na faculdade eu fiz tanto na mão, né? Inclusive até hoje eu tenho aquele cano onde eu coloco os projetos, né? Ainda até tem os desenhos lá quando eu fiz o curso, né? E aí, na faculdade, eu fiz ele tanto à mão, né? A gente comprou até aquelas réguas de gabarito, né? A gente fez à mão, aí só depois que a gente foi fazendo no AutoCAD. É porque eu tô querendo, eu tenho que atuar nesse ramo aí de projeto, né, também, né? A parte mais de projetos, de tudo que for da automação, tudo, né? Aí eu Uhum. tô querendo ver tanto essa parte que você falou da prancheta, né? E também de AutoCAD, né? Pra saber É, tudo. lembrei agora, o nome da matéria chamava desenho geométrico. Eu E pensei tem que um era desenho desenho técnico, desenho geométrico, técnico. não assim, é porque é dentro da. É porque você tem, por exemplo, você tem a geometria plana, né? Que é chamada geometria euclidiana. Aí você tem a geometria não euclidiana, né, que trata aí de dimensões, né, quarta dimensão, várias dimensões aí, né? E dentro da geometria plana você tem o desenho geométrico, que aí fala, você tem uma reta, você tem um ponto, trace uma reta perpendicular a esse ponto para você achar, tem umas técnicas para você achar, por exemplo, o 90 graus. Vou aqui, ó, por exemplo, ó. Deixa eu abrir isso daqui, mostrar para você rapidamente aqui. Ver se eu acho aqui. Você pode baixar o que chama Viewboard aqui, ó. Você utiliza, você utilizando uma mesa digitalizadora.
Deixa eu ver aqui. Aí, por exemplo, aqui, ó, você faz uma. Vamos supor que, ó, você vem e faz uma reta. Pegar a reguinha aqui para ajudar a gente. Você vem aqui e faz uma reta, né? Deixa eu ver se eu ainda tô lembrando das coisas. Aí para você achar, aí vamos supor, você tem um ponto aqui, né? Você quer traçar uma reta perpendicular aqui na mão aqui. Vamos dizer na mão, né? Utilizando aqui a aqui. Agora, o que que eu tava vendo é, por Ah, exemplo, assim, os trabalhos, por exemplo, se você for trabalhar, por exemplo, como, não falo mal, né, mas, por exemplo, eu não sei, ele for trabalhar, por exemplo, na parte mais de executor, a parte de executor, geralmente você é muito agarrado e eles não querem pagar tanto ali pelo desgaste que você teve, né, para ver, né. Agora, por exemplo, se você for algo assim, o encarregado é o quê, professor Pablo? Encarregado é o quê? Ele não executa, ele só, como é que é? Ele só supervisa, o só comanda. encarregado. Ah, lembrei, ó. Você faz um arco aqui, ó. O encarregado, o que que ele faz? É, ele, vamos supor, vamos pegar um encarregado de eletricista de redes, né? Ele é um eletricista de redes, pelo menos, né, no mínimo, só que ele tem mais experiência. E por ele ter mais experiência, ele vai trabalhar com pelo menos dois eletricistas, né? Aí ele fica ali supervisionando os dois eletricistas, né? Um que tem mais experiência e outro mais novo, vamos dizer assim, né? Aí esses dois eletricistas ali, ele fica, ou uma equipe maior, né? Uma equipe pequena geralmente tem três aí. Aí ou uma equipe maior, ele supervisiona, vê as peças que vai tirar lá, porque geralmente a gente vem aqui, ó, por exemplo, eu preciso, eu tenho aqui um poste, né? Eu tenho a cruzeta aqui, aí quebrou esse isolador aqui que fica na fase mais próxima da do meio aqui, né? Ele quebrou. Aí o que que o encarregado vai fazer? Né? Vocês param a viatura, vai lá na calçada, coloca uma lona aqui, né? Aí, obviamente, faz a sinalização aqui em volta, coloca os cones aqui, né? Para passar a fita zebrada aqui em volta, coloca uma lona aqui, aí vocês põem um pezinho aqui para ela não sair voando, né? E daí você põe todas as ferramentas nessa lona aqui, seleciona todas as ferramentas que vão utilizar. Aí um já coloca, já posiciona a escada aqui, né? Por exemplo, e já posiciona a escada, coloca a linha de vida da escada, a linha de vida aqui do poste que vai servir para o resgate aéreo, né? Aí então o encarregado ele já tem uma noção do que para essa atividade de trocar esse isolador de pino aqui, ele já sabe as ferramentas que vão utilizar, ele sabe qual que é a norma técnica de distribuição da concessionária local que tem essa lista de material aqui, né? Hoje em dia ele já pega ali o arquivo que ele salvou no computador ali, ou no tablet mesmo, ou até no celular, né? Aí ele já baixa, eu mesmo, quando eu trabalhava direto, eu já tinha eu tenho uma pasta aqui com todas as normas aí da concessionária, né? Então eu já baixo para não ter que ficar usando 3G, né? Na rua ou numa obra, dependendo onde você estiver. Ah, não, estou com dúvida. Aí eu preciso para trocar aqui, eu preciso do isolador ou polimérico, ou de cerâmica, ou de vidro temperado.
eu preciso do pino para isolador, um pino para cruzeta de madeira, né? Só para trocar isso daqui, né? É a rede 13.8. Se fosse uma rede 34,5 kV, aí o isolador ele é bem maior, assim, ele parece Ah, é. uma xícara com, com um pires aqui embaixo. Aí ele já é bem maior, né? Ele é para classe de tensão. Então, o encarregado ele já tem a experiência, essas informações. Daí um já vem aqui para a escada para fazer a troca, o outro fica aqui embaixo aqui auxiliando o que está subindo aqui, o encarregado fica aqui de longe, né? Dependendo aí o pessoal coloca até um tripé aqui, coloca uma câmera, que aí ele grava o Sei, sei. procedimento, né? Que é os procedimentos de segurança lá, né? Eu pensei que E encarregado era só eletrotécnico, ou engenheiro, ou eletrotécnico que ficava encarregado. não necessariamente, viu? Tem muito eletricista de rede aqui que ele tem bastante tempo aí de vivência, né? Mas o que que pelo menos já tem desde 2017, né? Pelo menos que eu ministro treinamento aí para o Senai, houve um movimento, ainda tem. O pessoal na época aí era da Enel, né? Eles chegavam lá para o eletricista, ou você quer virar eletrotécnico? Quero. Então vamos pagar para você, vamos custear o seu curso de eletrotécnico lá no Senai, aí escolhia a unidade que era mais próximo para ele ali e ele fazia e ele faz o curso. Isso acontece até hoje. Empresas também, elas pagam, né, o para você fazer o eletrotécnico, dependendo. Não, esse cara é muito bom, eu quero que ele faça engenharia elétrica, né, ou engenharia mecânica, dependendo aí, e incentiva ele a fazer também. Ah, agora sim, mas por exemplo, no ramo nosso aqui, que eu tô vendo, né? Pra Hum. você ter assim, por exemplo, assim, achar um trabalho assim, por exemplo, para você ter uma rentabilidade, né? Acho que tipo assim, o pessoal não quer pagar mais de salário, né? Ainda mais, por exemplo, se você estiver começando, né, aprender, o pessoal o mercado hoje está muito bizarro, né? Eu não, assim, não sei que. Não, não digo que hoje está mais difícil, né? Porque tem vários fatores externos aí, né? Guerra, né? Alta do dólar aí, né? Mas assim, aí depende, né? Se lá você está como que como estagiário ou, né? Ou outra função eletricista ou algo do tipo. Por exemplo, eu cheguei a atuar, né, com o pessoal que estava no ramo, né, por exemplo, de refrigeração, né? Refrigeração tem Uhum. eletricidade, né? Mas o Sim, pessoal, sim. né, o pessoal que instalava, né? E aí o menino, né, que era supervisor, né? Ele era técnico de refrigeração, né, e climatização. E aí, o que que ocorre, né? Eu tava vendo, é um trabalho que eu falei pro senhor, muito agarrado, né? O cara tem que ir lá instalar, né? Faz toda a parte, faz até a parte de construção civil, tem que furar, né? Abre a alvenaria, coloca e tal, e tem que ir pro outro lado, Uhum. e aquela correria, né? Mas aí o que que eu tava vendo? É um serviço assim que você tem, assim, tem que pagar muito, né? E o povo não paga muito e desgasta-se muito. E Por exemplo, pesado, dependendo. né? Até eletricista, né? Dependendo de rede é pesado, né? O cara ali o tempo inteiro na escada, um trem assim Nosso de meio. rede, o de rede não é fácil, não, viu? Eu, de vez em quando, eu tenho que participar dos treinamentos lá, né? Mesmo a gente, por exemplo, indo em academia, né? É outra coisa, você levantar a cadeia de isolador, né? É complicado, né? Ele não é nem o desgaste, né? Acho que é o dinheiro, né? Eles não valorizam, né? O desgaste ali que a pessoa tem, né? Nossa, Geralmente não é assim exatamente como, vamos supor, o ideal, né? O que você mereceria, né? Mas eu acredito que essas áreas assim, estão bastante aquecidas, né? Obviamente, né? Cada vez mais você tem que ir buscar melhorando, né? Se capacitando mais para ficar aquela história, né? Quando eu comecei a trabalhar, moço, eu trabalhava praticamente eu até brincava, era quase que 24 horas por dia, né? E atualmente eu fui diminuindo e tal,
Aí você pega um trabalho, um serviço de consultoria, né? Que O senhor é você. predial também? É predial ou foi eletricista industrial também? Não, eu comecei mesmo, foi quando eu fazia estágio, né? Aí eu trabalhava, era como cadista, né? Como desenhista, enquanto fazia faculdade. E daí eu trabalhei no escritório em que o pessoal também era, a maioria era engenheiro, não só eletricista, mas de segurança do trabalho. Aí eles falavam, ó, se você quiser ser efetivado, você vai ter que fazer a pós de segurança do trabalho, né? Eles até pagaram o meu curso. Foi muito bom. Aí me ensinaram a fazer perícia, né? Trabalho pericial é muito bom, né? Você fazer consultoria, por exemplo, justificar, né? Igual eu mostrei lá nas tarefas lá, né? Eu vou mostrar, né, ainda, né? Na próximo módulo. Por que que tem que utilizar um ar-condicionado, sendo que o projeto original ele não foi projetado para, por exemplo, dá para você utilizar um ar de 7.000 BTU e você quer colocar um de 18.000, por exemplo, né? Então, se você tem que ver a instalação elétrica para ver se aquela instalação suporta o de 18.000. Aí você vai fazer um laudo, né? Um laudo, assinar uma anotação de responsabilidade técnica, falando, fazendo um texto. Eu vou fornecer uns exemplos para vocês no próximo módulo. É muito bom Mas, essa assim, questão aí de fazer laudo, parecer sei, técnico, sei. né? Mas assim, a parte de projeto, o projetista geralmente ele não ganha tanto como o encarregado, né? O povo que só faz o projeto, né? Ou que só assina, né? Geralmente o encarregado ele tira mais. E o cadista, ainda mais porque você utiliza o programa, né, automático lá, né? Você tem velocidade, isso é verdade, né? Você faz com maior velocidade, né? Mas o encarregado, ele geralmente ele tira mais ali. Agora, o eletrotécnico também no ramo de cadista é tranquilo, também faz também, né? Acontece muito, né? De atuar também Sim, nesse ramo, sim, né? sim, faz. Ixi, eu atuei como cadista, né? Assistente técnico nas perícias, né? Eu ia acompanhar o perito oficial, né? A gente fazia o resumo lá do processo trabalhista, muito bom, viu? É, eu tô querendo ver se eu faço agora o curso da CLP, né? Vai ter um curso agora de CLP no Senac aqui mesmo, né? E Hum. é aí que vai dar mais esses cursos Muito assim, bom, viu? aperfeiçoamento. CLP. É isso. Eu falo CLP é assim, bom, viu? É bom você fazer, que aí você entende, né, que ele é um computador e que dá para você fazer virtualmente qualquer coisa, né? Tem aqueles Arduinos, né, aqueles circuitos aí mais robista, né? O Raspberry, né, e por aí vai. mas assim, esses cursos de aperfeiçoamento não quer dizer, não quer dizer que vai ser braçal, né? O tipo de natureza do trabalho, não, né? Você pode ser uma pessoa ali Não de comando. necessariamente. Por exemplo, você programar, paga bem, viu? Programar um CLP, viu? Você descobrir aquele CLP, igual uma vez a gente fez, o pessoal lá da Arroz Cristal comprou umas máquinas chinesas. Aí o que que eles falaram lá pros eletrotécnicos lá, ó, vocês vão pegar aqui e eram uns inversor de frequência, eles podiam ser até bons, sabe? Mas estava tudo em chinês, né? Mal tinha coisa em inglês, né? Aí o que que o pessoal fez lá? Eles arrancaram tudo que era chinês lá, né? Que era uma marca genérica, né? E colocou tudo VEG. Aí, Importante o que o senhor falou, é multinacional, né? O que acontece? As multinacional aqui em Goiânia, não sei, o senhor deve saber de multinacional, para você entrar e também, assim, a parte de remuneração, remunera, assim, bem? Porque tem gente que fala que sim, tem o multinacional trainee paga que pouco. chama. O trainee, se você conseguir entrar num sistema trainee, né? Você literalmente, por exemplo, você fazendo ou um técnico ou a engenharia mesmo, né? Você entrando no programa trainee, basicamente o trainee eles vão te treinar para você atender, né? Vamos supor, você está fazendo engenharia, né? Para você ser um engenheiro júnior, né? Na empresa para atender os quesitos deles lá, né? Eu tava vendo Então a é Siemens, né?
A Siemens, mas o que Isso. acontece? Parece que a Equatorial mesmo é uma multinacional, né? Mas assim, Sim, o sim. processo, mas não é toda multinacional que paga bem, né? Como é que é? Por exemplo, se você comparar com uma pública, uma Saneago, uma Petrobras, como é que seria? Ah, rapaz, a diferença com uma Saneago, por exemplo, vamos dizer, é seletista, né? É processo É, seletivo. Aí já Votorantim da vida, né? Eu já trabalhei na Votorantim, aí já né, CLT, né? Mas é bom. Assim, o bom do público não é que ele paga bem, né? Alguns cargos pagam bem, sim, né? A empresa de pesquisa energética, né, por exemplo, né? Se eu não me engano, um analista lá estava ganhando, começou ali, só que em Brasília o custo de vida é muito alto, 17 mil. não, porque o que acontece? Mas o senhor hoje, Pablo, se fosse para você ir para uma Petrobras ou para uma multinacional, qual que seria? Mas eu acredito com a Petrobras, viu? Quer dizer que mesmo que Com a assim, então, multinacional eu talvez iria só com um mestrado, um doutorado aí, né? Que aí você pode trafegar entre uma e outra muito facilmente. Se quer tiver dizer, um mestrado, um doutorado, nossa senhora, você consegue, né, facilmente, né? Acabou um serviço ali, né? Vamos supor um serviço que ele é perene aí, né? Você já consegue a vaga em outro local. você quer falar assim que você está na multinacional aqui, ela manda você para outro país, a depender. Pode ser sim. Por exemplo, a Equatorial aqui não tem como mandar os eletricistas daqui para a Itália. Não tem como. Não sei, pelo menos eu não tenho muito contato com o Equatorial, não. Eu lembro de uma empresa de óleo e gás que ela contratou daqui do Brasil lá para ali para os Estados Unidos. Eu lembro na época que o técnico estava ganhando, acho que era 18 mil, se eu não me engano, e o engenheiro O técnico, mecânico hein? estava ganhando, acho que era 35 mil, o engenheiro mecânico lá. E assim, começando, o senhor falou, né, aqui, né, no Uhum. caso do Brasil. Isso, não indo para lá. Aí com tudo pago, auxílio moradia, essas coisas. É isso, né, porque é isso que eu estou organizando. O que acontece? O inglês eu já falo, né, Pablo? Assim, se o senhor Uhum, saber, né, o inglês eu já falo. E aí, assim, eu organizo, Estados Unidos, né, é um dos locais que eu tô analisando, né? Até uhum. assim, para organizar para ir. É isso que eu tava vendo. Às vezes, sem se engajar um multinacional de eletricidade e automação lá, vendo daqui, né? Sim. Aí, por exemplo, o projeto lá não é tão detalhado igual aqui, não. Eles te entregam um diagrama unifilar, eu vou mostrar na matéria lá. Geralmente eu falo em segurança em Manda para mim. eletricidade, né? Aí geralmente eles pedem só o diagrama. Entrega lá pro eletricista, pro técnico lá, ó, toma aí pro engenheiro, né? Não, esse diagrama aqui. O diagrama elétrico é que é o projeto. Não tem detalhes da caixa de passagem e tal. É muito raro você ter. Ele só entrega o diagrama elétrico e pronto, ó. Sei que se vire. Mas eu prefiro o diagrama elétrico, né? Um diagrama elétrico bem detalhado, né? Do que vários desenhos, né? Que não vão te agregar muito. É, não, Mas justamente. lá é assim, é bem sucinto. Entrega o diagrama unifilar, pronto. O Simplório. eletricista, né? Uhum. O eletricista lá, quem for fazer a montagem é que se vira lá. Não é. Mas aí que tá, por exemplo, eu mesmo, eu tava até no outro loja também que eu tava, né? E a parte da eletricista industrial. E lá, o que acontece? Eletricista industrial, ele faz usinagem e faz soldagem, sabia não? Parece Aí. que faz, né? Que é coisa de Pois é. mecânica. É Se coisa de saber técnica e mecânica. usinar, né? Isso. Técnica, mecânica, né? É, mecânica, técnica mecânica. E usinar a peça, isso é mecânica. Soldagem, Soldagem, ó, soldagem não é todo mundo da mecânica aí, né, que faz, né?
Ah, pensei que era mais mecânica também, por causa do metal. Então, mas já é um plus, Do você metal. sabendo fazer isso. Eu E mesmo, professor, serviços lá, eles são. Por isso que serviço é caro lá, né? Você professor, comprar um produto acabado, né? Uma TV já pronta, né? E tal. Igual aqui a gente vende os canaviais da sogra, né? Para comprar uma TV aí de 50 polegadas e tal. nossa, Lá é baratinho, né? vendeu patrimônio, né, pra Seria. comprar um. É, aí um serviço é chamar um encanador, um eletricista, ó. Você paga caro. Aí por isso que o pessoal vai nas Leroy Merlin da vida lá, né? Compra um monte de ferramenta e a bateria, né? Eles são fissurados em bateria, mas também é porque é mais prático, né? Compra rompedor, compra policor, tudo a bateria aí. E eles têm praticamente uma oficina em casa, né? Porque se for chamar o profissional mesmo ali, vão fazendo ali na tora, né? É, mas tem que Chamar saber, mesmo o né? cara que mexe mesmo, o empreiteiro, né? Que mexe é caro, viu? Você tem que preparar o bolso lá. É, não, porque, por exemplo, e o que acontece? Serviços. Eu mesmo faço usinagem, pra você ver, eu faço usinagem. Lá eu tava fazendo trabalho, eu nem sabia. Depois que eu fui ver, é o trabalho de mecânico, de tecmecânica. Usando barramento É. de cobre, né? Os barramentos lá que vem no painel, né? No quadro. Uhum. Aquilo lá, né? As peças perfuradas, tudo aquilo lá fazendo. É que assim, mas aí o que acontece? Se você ficar no braçal, aqui no Brasil, principalmente, né? Você não vira, né? O banco, né? Não, aí você fica, como se você desgasta mais o corpo, né? E se ainda não for repondo, né? Tomando vitamina, que as vitaminas de A a Z, né? E por aí vai, né? Creatina, essas coisas. E como se diz, nós somos uma máquina e se a gente não for repor, né? Tomando água sempre e tal. Aí, por isso que tem muita gente que fala, não, quando eu era mais novo, né, eu trabalhava, ia para a roça, né, é igual o eletricista de rede, né, eu já vi muito eletricista de rede reclamar isso. Ah, não, eu dava conta de fazer, hoje eu não dou conta. Aí eu falei, ué, primeiro porque você já tá com idade bem acima, né, você já não é mais aquele menino novo que fazia, né, cavava valeta, né. E segundo, a alimentação, né? Não faz exercício, não repõe as vitaminas, né? Os sais minerais que a gente precisa, né? Aí por isso, tem muita gente que tem envelhecimento precoce, essas coisas aí, por conta que não repõe. É, né, o que o senhor falou, mas aí é aqui que ocorre, né? Por exemplo, vai ter o curso agora do Senac, né? Ele já deve estar Sim, começando agora do Senac AutoCAD, né? Eu ia até fazer, mas aí tava muito o pessoal organizando aqui e tal. O que acontece? Eu vou fazer de CLP, depois eu vou fazer já da parte já de AutoCAD, desse desenho. é bom, não de CLP, viu? E de Agora, AutoCAD também você não vai perder, não. Eu só não fiz porque lá no escritório onde eu estagiava, né? O pessoal lá engajava mesmo. A gente tinha vários computadores lá, né? Sentava lá de um lado do outro lado de um engenheiro, né? De um cadista lá. E ele ia já, ele trabalhava aqui e eu ser do lado lá. Não, limpa essa arquitetura aqui. Aí ele ensinava mais ou menos como é que é. A gente deitava o cabelo lá, limpando a arquitetura, até a gente entender. Quando a gente já estava dominando o desenho, eles viam que a gente não ia fazer besteira, né? Apagar arquivos sem querer, ou estragar o desenho de um jeito que não fosse reversível, né? A gente já deixava a gente sozinho fazer as coisas lá. agora o que o senhor falou, né? Por exemplo, né? Inversor de frequência, soft starter, o curso já tem, né? Aí também tem um curso também de Sim, ó, mas aprimoramento. o CLP é importante, né? Porque por exemplo, o Soft Start, o inversor, ele é uma aplicação específica do CLP, né? Ele é um CLP no final das contas, né? Só que ele é uma aplicação específica dele, né? Um, um, inversor de frequência, ele funciona não só para simular a rede elétrica alternada, né? Quanto para você fazer controle de velocidade, né? Numa máquina, para você, né, controlar o avanço de de uma máquina que chamam de linear, né? Aí, em vez dela ser rotativo, ela vai levitando em cima do trilho,
né? Ou controle de velocidade, né? Com os motores aí de passo, né? Os drives e por aí vai. Agora o senhor ia falando, né? Por exemplo, a partir, por exemplo, no o eletricista encarregado, né? Dependendo, ele ganha mais do que um engenheiro de projeto, né? Que se eu for aquele cara que é muito antigão, É, né? Bem antigão dependendo, eletricista, né? dependendo, tira mais, viu? Vou organizar então. Vou ver essas matérias aqui. Ah, beleza. As aulas. O senhor não dá aula presencial lá no Charuri, não? Nenhum momento você dá aula presencial no Charuri? Não, eu já ministrei lá, né? Mas por enquanto eu não estou ministrando. De vez em quando falta algum professor, né? A gente pega e vai para as unidades, IB, Charuri e por aí vai, né? As unidades que precisarem a gente vai. Mas geralmente eu fico. Atualmente eu estou mais aqui no EAD mesmo. Ah, É, beleza, tá, Raiz. então. Esse é os cursos mesmo, né? Aí, tô Uhum. nessa. Por Aí exemplo, você não esquece. Ah, sim, pode falar. tranquilo, o que acontece? O pessoal tá falando muito da mecatrônica, mas hoje a mecatrônica, ela morreu, né? Não tem mais essa engenharia mecatrônica, né? Que é que o pessoal Não, fala, né? não que ela morreu, mas assim, ela é mais específica, né? Porque aí junta mecânica com eletrônica, mas não Aí, morreu que, não, viu? Tá, aí como se diz, ainda tem bastante. É porque, por exemplo, é igual a engenharia elétrica, né? Você tem muitos que formam, né, para e trabalham, por exemplo, para a indústria, né? Indústria e o comércio. Agora, tá faltando engenheiro eletricista para o sistema elétrico de potência, né? Principalmente distribuição, transmissão e geração. alta voltagem. Aí falta isso, falta bastante. Nossa, apesar de ter muitos formados e se formando, né? Falta bastante. Aí, por exemplo, aí na mecatrônica, né? Aí depende da área, né? Se for a mecatrônica geral, pode ser que a área esteja saturada, né? Mas uma aplicação aí, né, na mecânica mesmo, na própria eletrônica dos equipamentos embarcados aí, né? Pode ser que, por exemplo, o CLP, ó, programação de CLP não é qualquer um, porque CLP você já vai assustar lá na matéria de instalação industrial que eles têm o manual dele é do tamanho de uma semana. Tem CLP aí que só o manual do módulo dá 400 páginas. Aí você já começa a entrar em depressão, né? Só que aí você tem que entender que cada marca ela tem uma nomenclatura específica dos parâmetros lá. Você coloca lá 218, por exemplo, é a rampa, o tempo, você vai setar o tempo de rampa de entrada lá do motor, né? E o parâmetro, sei lá, 219 é o tempo de saída da rampa do motor. Então, cada marca, né, a WEG, a Siemens, vai ter uma, obviamente, né, para puxar a sardinha para cada um deles, né, eles vão ter um parâmetro diferente. Aí requer só você pegar aquele manual. Geralmente você precisa do manual para operar uma primeira vez no laboratório ali, para você fazer uma operação básica. Você precisa de o manual, é o Kickstarter, né? Geralmente ele é uma folha frente e verso. Ele já é o suficiente para você desenrolar ali. Porque se você for, ah, não, nossa, eu vou ler o da ABB de 400 páginas do CLP, o módulo, aí cada módulo tem 300 páginas, né? Ou seja, aí junta as 400 páginas de um, dependendo das aplicações que você for fazer, né? É 300 páginas cada módulo em cada CLP que você for colocar lá. Quer dizer, você não termina até o final da década de ler tudo isso e querer entender, né? Mas geralmente o Kickstarter, né, o professor lá do presencial, né,
Ele vai mostrar que o Kickstarter ali, ele é o fundamental. Você entendendo os parâmetros básicos ali, a nomenclatura, você já começa por exemplo, controle de velocidade, né, rampa de início, de entrada e de saída, e por aí vai, né? Então, Aí cada um assim, tem um número característico que você vai lá setando no painel, né? é que eu fazendo tudo isso, o que acontece? Tem o que eu falei pro senhor já, da engenharia de automação, né? Aí fica naquela, o pessoal falou que é frescura, né? Porque a automação também faz mecatrônica, né? Aí fica naquela. Uhum. Aí o que acontece? Mas assim, eu mesmo tendo uma formação aí, além aí de automação, faço mecatrônica, então. Sim, sim, pode fazer. Eu aconselho, assim, não querendo ser tendencioso, mas automação e elétrica seria interessante, viu? Porque eu até Essa parte, procurei. esse curso aí que você falou aí que vai fazer de CLP, como se diz, eu aconselho fortemente a você realmente fazer ele mesmo. Que é importante. Nossa, CLP, assim, você pega ele do zero ali e montando os módulos, aí tem módulo que não tem nem painel, né? Às vezes você nem precisa pôr o painel, só as luzes ali mostrando nele ali, as entradas e saídas, né? Aí você vai acrescentando entrada, né, e saída analógica, digital e por aí vai, né, para programação. Agora, É sim, de- o que acontece? Esse eu tô focando, né? Mas o que acontece? O curso mesmo, igual eu falei pro senhor, de tecnólogo em mecatrônica, engenharia mecatrônica, parece que nem em São Paulo tá tendo mais. Quer dizer assim, eles secaram tudo, né? Vai ficar só automação, né? Então, agora tem o técnico, né? Mas o técnico tá, né? De mecatrônica. Mas a engenharia, o tecnólogo, isso, eles deram, sumiram, né? Com esse nome, né? Agora só, parece que, igual o senhor falou, agora na automação que tá. Automação e elétrica, assim, os dois estão. Principalmente, eu não saberia te dizer da automação, assim. Eu sei que CLPs da automação é bastante forte. Isso eu sei. Aí de elétrica, que é forte, é o sistema elétrico de potência mesmo, que tem bastante vaga e que a maioria não consegue preencher essas vagas, não tem o pré-requisito necessário, o conhecimento necessário para preencher essas vagas aí. Vou organizando essas matérias aqui então. Vou fazer aí. Não, beleza. Tô Fazer mais. parando aqui a gravação. É até interessante